queria orar com vocês nesse momento, clamando ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer. Primeiro momento, Pai, dizer como nós estamos alegres em só por te pertencer, só por ser do Senhor, por te chamar de Pai, por saber que somos teus. Só isso já é um motivo de encher o nosso coração de júbilo, de alegria, de satisfação. Só isso já é céu para nós. E nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos também em família. Te agradecer por podermos estar reunidos com liberdade, entre irmãos, como corpo de Cristo, como reino estabelecido aqui na terra. Muito obrigada, Pai. Senhor, e nesse momento em que nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, que o Senhor possa me capacitar, me instrumentalizar. Senhor, aquilo que não coaduna com o teu coração, com o teu pensamento, com a tua visão, que fique, Senhor Deus, perdido, que seja esquecido, que seja anulado. Mas aquilo, Pai, que o Senhor quer imprimir em nós, aquilo que é verdade da tua palavra, aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai nos corrigir, aquilo que vai nos crescer, nos fazer crescer, nos melhorar, nos aprimorar, que isso possa, Senhor Deus, ficar gravado na tábua de carne do nosso coração e que possa gerar mudança em nós. Repreendo agora, em nome de Jesus, qualquer tipo de espírito de acusação, em nome de Jesus, porque tudo que o Senhor ministrará não será um recado individual, mas será palavra do trono do Senhor para nós, para cada um de nós, e eu sou a primeira delas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, eu fui pega de surpresa, mas o Senhor não, como eu já falei, né? Ontem, na preparação dessa ministração, até ontem ele iria ficar. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra do coração dele para nós essa noite. E eu nunca falei sobre esse assunto dessa forma. Aliás, eu acho que eu nunca falei sobre esse assunto. Sempre tive muito cuidado, porque a nossa visão, a minha visão, nunca foi uma visão de teologia da prosperidade. E continua sendo assim. Não mudei, né? Mas a prosperidade é um fato na palavra e ele não exclui isso dos seus filhos, que somos nós. Então, hoje, de uma forma embasada na palavra, eu queria conversar um pouco com vocês, ministrar um pouco sobre nós, sobre 5 princípios que nos fazem ter uma vida bem-sucedida. 5 princípios que nos levam à prosperidade. E aí eu fui para o dicionário. Prosperidade, ou ser próspero, é aquele que se desenvolve, que progride, que melhora e em que há abundância e fartura. É um bem-aventurado. Isso tudo não é baseado também na palavra? A gente não encontra base para todas essas coisas na palavra. O Senhor quer que nós cresçamos, né? Que conheçamos Ele e continuemos a crescer, né? Ele quer o nosso sucesso. E se não fosse assim, Ele não teria prosperado e nem chamado tantos homens prósperos na palavra. E eu queria, a primeira coisa, ler com vocês, queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 29. Diz o seguinte: portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo o que fizerem. Qual é o contexto desse versículo? Deus tinha acabado de trazer para o povo todas as leis, as orientações, os parâmetros para uma vida em comunidade, através daquela lista imensa de bênçãos e maldições. Então, depois que ele vem discorrendo, todo o início de Deuteronômio, ele chega aqui nesse ponto e ele fala: portanto, obedeçam aos termos desta aliança, para prosperarem em tudo o que fizerem. Ou seja, obedecer ao Senhor, obedecer os seus princípios,
Obedecer aquilo que ele coloca como estatuto nos traz bem-aventurança, nos traz prosperidade, nos traz crescimento e nos traz fartura. Amém? Então, as leis contidas na palavra são princípios espirituais dos quais, se nós observarmos, teremos vida abundante. Se ferirmos, teremos consequências como maldição. Isso é um fato que a gente já tem conhecimento e tem intimidade com ele. Mas eu coloquei aqui uma atenção, né? E eu vou grifar essa atenção para você. Nosso alvo não é a prosperidade. Nosso alvo é Cristo. A gente vem falando através até do canal, o conceito, né, de cultura do reino, através daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que nós, como cidadãos de um reino, como inseridos nessa cultura, nós temos uma missão e uma visão. A nossa visão, ela continua sendo o reino eterno, continua sendo o Senhor. Lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Ou seja, não é só o pecado que a gente tem que deixar. Se algo está me embaraçando, se algo está me atrapalhando, se algo está impedindo que eu avance na minha visão e na minha missão, eu tenho que deixar. E isso inclui, às vezes, coisas que nós amamos, pessoas que nós amamos. Jesus não falou: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim. Ele está falando para a gente abandonar a família? Não. Ele está falando: me ame em primeiro lugar. Então, é uma máxima nossa que a gente repete muitas vezes aqui, que é o Shema. O Senhor é acima de tudo. O amor a Ele é acima de tudo. Qualquer outra coisa que me embarace e o pecado, eu tenho que deixar de lado. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos. É correndo. Com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu queria que esta palavra norteasse tudo que você vai ouvir hoje, porque o nosso alvo continua sendo o céu. O nosso foco continua sendo a cruz, Jesus, não a prosperidade. Porque a prosperidade, o crescimento, o sucesso, ele vai ser uma consequência na nossa vida, porque nós obedecemos e ouvimos isso que está escrito em Deuteronômio 29:9, que é a observância dos estatutos do Senhor, para que a gente possa prosperar em tudo que a gente colocar as mãos. Amém? E existem algumas máximas, algumas frases que são faladas no senso comum, né, no conhecimento popular, que eu queria desmistificar com vocês. Tá? A primeira delas é que o dinheiro não é uma maldição. Muita gente acha que o dinheiro é maldito. Não, o dinheiro não é maldição. O dinheiro é bênção. Se você usa ele com sabedoria, ele é bênção. Você pode abençoar pessoas com dinheiro. Dinheiro é recurso que o Senhor coloca à disposição dos seus filhos para abençoar pessoas e o próprio reino de Deus. Não é verdade? Então, o dinheiro não é maldição. Eu lembro, desde pequena, meu pai abençoando o salário que caía na conta, porque ele tinha a consciência de que muita gente amaldiçoa funcionário público. Pelo simples fato de ter estabilidade. Ah, esse povo que não trabalha, mal sabe eles, né? Esse povo que ganha dinheiro fácil, esse povo que, né, porque, né, os impostos são altos, mas são altos pra gente também. Não é verdade? Vocês não pagam imposto? Então eu lembro desde pequena, meu pai abençoando o salário e repreendendo a maldição desde a conta bancária, né? Abençoando e repreendendo. Então, tantas pessoas que às vezes falam, né? Declaram maldições, falam coisas erradas. Então eu lembro dele, eu desde nova escutar ele falando sobre isso, a importância de abençoar. Então, quando você receber seu salário, sendo privado ou público, né? Abençoa ele.
Declara a bênção do Senhor. É tão fácil a gente falar assim, esse salário que não dá para nada, ele não dá mesmo. Você está ali proferindo palavras de peso em relação ao salário. Uma frase que eu sempre escutei, né? Que eu falava, né? Principalmente com meu esposo. A gente ganha pouco, mas se diverte. Eu falei assim, não gosto dessa palavra, não. Senhor multiplica, o Senhor prospera, né? Pode não ser aquilo que você ainda deseja, mas o Senhor prospera, Ele multiplica. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que saem repetindo por aí. A segunda coisa é que, por muito tempo, se atrelou humildade com pobreza e orgulho com riqueza. Ser pobre não é ser humilde, assim como ser rico não é ser arrogante. Não necessariamente. Você pode encontrar muita gente com poucos recursos e mais arrogante com gente com muitos recursos. E sabe de onde surgiu essa máxima, esse princípio? Lá na Idade Média, da Igreja Católica, que queria impor valores para serviços eclesiásticos e fazer com que as pessoas não se preocupasse com o recurso pessoal. Dá para a igreja. E assim eles foram construindo catedrais, igrejas, cada uma mais suntuosa que a outra. Você não precisa nem sair do Brasil para ver igrejas lindas, maravilhosas, muito bem construídas, cobertas com coisas, né, com ouro, enfim. A questão é que isso, o preço de impor em cima das pessoas que colocavam, que depositavam sua fé na igreja, mentiras sobre realidade financeira. Então, o que eles faziam? Dê o seu dinheiro porque você tem que fazer voto de pobreza, e impunham isso, inclusive, até mesmo para os eclesiásticos, né? Alguns monges, enfim, acabavam fazendo voto de pobreza, não tinham absolutamente nenhum patrimônio, não tinham nada, com essa ideia de que a falta de recurso vai te deixar mais perto do céu. Aí eu te pergunto, Abraão, quando foi chamado, era pobre? Não. E prosperou ainda muito mais. Moisés foi criado aonde? Dentro de um palácio. José foi levado a quê? Ser governador. Esther foi levada também para dentro de um palácio. Os patriarcas, todos eles, né? Você vê Jacó, você vê Isaac, todos eles trabalhavam e eram prósperos. O Senhor abençoava, multiplicava. Ou seja, tem alguma coisa aí que não está batendo nessa teologia da pobreza, certo? Então, eu não estou aqui falando que ser pobre, não ter recursos, é estar em pecado, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, não se apequene diante de determinadas informações que foram massificadas ao longo dos anos, trazendo verdades que, na verdade, não eram, em cima da palavra de Deus, para limitar você, para te apequenar. Porque nós vimos aqui que dinheiro não é uma opção, né? E que ser humilde não é a mesma coisa que ser pobre. Você pode ter riquezas, ter bênçãos, ter recursos, e o seu coração não está nesses recursos. Que é uma coisa que eu acabei colocando aqui embaixo. Dinheiro é servo e não senhor. E era por isso que as pessoas, quando chegavam na igreja primitiva, depositavam o dinheiro aonde? Na igreja primitiva? Aos pés dos apóstolos, no chão. Porque o dinheiro não precisava ter lugar de destaque. O dinheiro é servo. Sabe quando você percebe que o dinheiro é seu senhor? É claro que você vai falar para mim assim, claro, pastor, eu não trato o dinheiro como meu senhor, ele não manda em mim. Será? Será que você deixa o dinheiro que você tem ou não tem dizer o que você pode fazer ou não? Que quando você permite que o dinheiro que você tem ou que você não tem, que às vezes até o dinheiro que você não tem, né, já te diz o que você pode ou não pode fazer. Quer ver uma coisa simples?
E não é alfinetada, tá? Em nome de Jesus, a gente repreendeu aqui espírito de acusação. Uma coisa simples que eu já escutei diversas vezes ao longo do ministério e mesmo antes do ministério pastoral. Eu não dizimo porque não tenho. Ou será que a pessoa não tem porque não dizima? Tem uma inversão de valores aí. Nesse caso, é a aplicação disso que eu estou falando. O dinheiro é senhor e avisa para ela, olha, você não vai dar o dízimo porque você não tem condição, porque senão você não vai conseguir pagar suas contas até o final do mês. Vai faltar. Aí você, sim, senhor, dinheiro. Eu vou obedecer, não vou dizimar. É um exemplo simples. E por aí você tem vários outros. Quando você vai tomar uma decisão, e eu não estou falando que você tem que ser displicente com recursos, não avaliar cálculos, não calcular, não ser precavido, não é isso. Mas é quando o Senhor visivelmente te fala, ou quando você sente um toque do Espírito Santo para fazer algo, você fala assim, não vou fazer não, vai faltar. Não vou fazer não, ele não merece. Não vou fazer não. Entenderam? Então, a partir de hoje, o dinheiro é servo ao Senhor. Servo, amém, glória a Deus. E o dinheiro? O dinheiro é a raiz dos males? O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. E olha que eu já escutei muita gente boa falar isso. O que é a raiz de todos os males? Amém, é isso aí, o amor ao dinheiro. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aí a gente volta, né, lá atrás, sobre a questão do nosso alvo. Qual é o nosso alvo? É a prosperidade? Não. Mas quando a gente obedece, quando a gente aplica o coração à palavra, as bênçãos nos seguem. A prosperidade nos segue. A abundância nos segue. Né? O favor do Senhor nos segue. A gente progride, a gente cresce, a gente melhora. Tudo isso acontece por causa de observar a lei do Senhor. E, por último, e a mais célebre de todas, dinheiro não traz felicidade. Gente, eu acho que essa é a maior mentira de todas. Tudo que eu falei aqui, dinheiro não traz felicidade. Imagina se eu chegar para vocês hoje e falar assim, olha, hoje é aniversário da igreja. Olha, eu não tinha planejado falar isso não, tá? Hoje é aniversário da igreja, mas quem vai ganhar o presente são vocês. Na saída, o diácono Kleber vai estar distribuindo R$5.000 para cada um. Vocês vão sair daqui triste? Ninguém, né? Aí, ó, só de eu falar, já tá todo mundo rindo. Não é? Ainda passando por você, Kleber. Viu como só em mencionar isso já trouxe uma alegria? Só de você pensar assim, né? Por mais que seja no sentido de ser engraçado. Mas, gente, dinheiro traz sim. Principalmente quando você usa o dinheiro que o Senhor te dá para abençoar alguém. Gente, eu não sei que tipo de experiência você já teve com a generosidade. Mas, às vezes, sabe aquilo de mais bem-aventurado é dar do que receber? A alegria, a satisfação que você sai. Às vezes para a pessoa, nem fez tanta diferença. Às vezes faz. Às vezes ela não está nem entendendo o tamanho do mistério. Mas você saiu com o coração tão alegre simplesmente por obedecer. E não precisa ser valor alto, não. Às vezes são valores medianos ou baixos. Mas você está feliz simplesmente porque obedeceu um ímpeto do Espírito Santo no seu coração. Não envolveu recurso financeiro? E você não saiu feliz? Isso não é trazer felicidade através do recurso? É só o dinheiro não ser senhor. É só o seu coração não estar aplicado nisso. Mas o dinheiro traz felicidade, sim. Quando você trabalha, você consegue, de repente, no trabalho, você ter um benefício de ter plano de saúde para os seus filhos. Não tinha plano de saúde, agora tenho. Que felicidade! Eu tenho plano de saúde para meus filhos. Para muitos aqui pode não ser muita coisa, mas para alguns, uau! Isso traz felicidade. E quem proporcionou isso? Um empresário que tem os seus recursos, que administra uma empresa. Ele poderia simplesmente estar vivendo de renda. Mas ele teve uma visão. Ele foi um visionário, ele pensou em criar uma empresa. Tantos homens que se dedicaram a criar, a empreender, a abrir, né,
empresas e fábricas, enfim, são pessoas que enriqueceram, sim, muitas delas, muitas das vezes enriqueceram, mas também abençoaram outros, produziram empregos, abençoaram pessoas, famílias inteiras. E aí eu te pergunto de novo, dinheiro traz felicidade? Traz. Agora, o fato dele destruir a vida das pessoas que não administram bem ele, colocam um coração nele, não quer dizer que ele não traga felicidade. Não é verdade? Mas ele foi mal usado, mal utilizado. Então, essas são as máximas, né, do senso comum que eu queria desmistificar com vocês. E agora eu posso entrar nos 5 princípios para nós aprendermos a ter a prosperidade que o Senhor deseja para nós. Porque o Senhor deseja que você tenha, sim, prosperidade. Que você cresça, que você avance, que você melhore, que você progrida, que você aprenda, para que você possa abençoar outros, abençoar o reino, abençoar pessoas, abençoar a sua família. Porque nós estamos na terra para ser bênção. Amém? Primeiro princípio é a excelência. Provérbios 22, 29. Se você quiser só anotar, se você quiser só grifar, mas se você também depois quiser, lá no YouTube a gente vai colocar domingo que vem essa ministração e você vai poder anotar todos os 5 princípios. Fique à vontade. Mas Provérbios 22, 29 fala da excelência e diz o seguinte: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Talvez na sua Bíblia esteja um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. O que ele fala aqui? Da diligência, da excelência. Tudo que você vai fazer deve ser feito como para o Senhor. Lá em Colossenses 3:23, esse versículo eu repito várias vezes para pessoas diferentes, para mim, para o meu esposo, para as meninas. Tudo que você vai fazer, tudo que você colocar as mãos para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Você imagina que no dia a dia, você vai lavar uma louça, aí você lava de qualquer jeito. Estou fazendo isso aqui para o Senhor, sabia? Será que para o Senhor eu faria direito? Desse jeito? Aí eu volto, faço de novo. Né? Vou fazer um almoço. Gente, coisas simples que eu tô falando, tá vendo? Às vezes o melhor tempero é você fazer como se... Imagina você, já imaginou você cozinhando pro Senhor? Cozinhando pro Senhor. Mas Jesus não fala, quando você faz a um dos meus pequeninos, você faz a mim. Quanto de nós vai escutar isso naquele grande dia? Diante do trono do Rei. Amém? Então, tudo que você for empreender. E um detalhe que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. A mesma palavra, a palavra que é usada em hebraico para adoração, é avodá. E avodá significa trabalho. Então, quando você está adorando, a palavra para adoração é avodá. Mas avodá significa trabalho. Isso significa o quê? Que toda vez que você está trabalhando, você está adorando. Não é à toa que Deus separou toda uma tribo para adorá-lo através do serviço. Porque eles não ficavam só na dispensação da música, né? Tocando flautas, tamborins. Não. Carrega, empacota, desempacota, monta, desmonta, limpa, né? Dá brilho, passa óleo, carrega nas costas. Vai à frente de batalha, muito bem lembrado, levita, guerreiro. Então, todo o trabalho que a gente empreende fazer é a adoração ao Senhor. Então, imagine que tudo que você for fazer... Ah, mas todo mundo, principalmente no funcionalismo público, né? Você vê isso. No final do mês, todo mundo vai ganhar igualzinho. Fazendo ou não fazendo. Fazendo de qualquer jeito ou fazendo com excelência. Mas você é diferente. Conosco é diferente. Porque nós somos
excelentes. E quando nós somos excelentes, nós seremos colocados diante de reis. Está aqui, ó. Em Provérbios 22, viste um homem diligente, viste um homem excelente. Você viu como é que a Patrícia, como é que o Paulo, como é que a Priscila, como é que o Luciano, como é que a Ingrid, o Moisés, a Dominique, viu como é que eles são excelentes no que eles fazem? Ah, eu vou escolher eles para uma coisa especial. Aliás, como é que vocês acham que Deus escolhia as pessoas para os trabalhos especiais? Ele pegava assim aquele que estava dormindo? Aquele que estava... Ah, não, esse daqui tá ocupado, esse daqui tá ocupado. Não, vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui tá debaixo da macieira, ele tá tranquilo, tá só meditando, tá descansado. Se você for olhar na Bíblia, Deus pegava as pessoas que estavam ocupadas, trabalhando. Que estavam ali diligentes. Que eram boas de serviço. Eram esses que ele chamava, com esses que ele contava. Uma coisa importante na excelência: sempre fale bem do seu posto, da sua graduação, do trabalho que você exerce e do seu trabalho. Porque, mais uma vez, a gente fala aqui sobre o que a nossa boca profere, traz maldição. Será que você está sendo excelente se você chega em casa? Ai, esse emprego é isso, esse emprego é aquilo, essa empresa não vai para frente. E fala mal do chefe, fala mal da empresa, fala mal do produto, fala mal do seu posto ali, da sua posição na empresa, fala mal daquilo que você faz, fala mal dos seus companheiros de trabalho. Isso não é excelência. Porque você está denegrindo a imagem do lugar que paga a comida que você está comendo. Não é? Seja excelente também em como você fala sobre esse lugar. Se precisar, profetize bênção sobre esse lugar. Se não for o melhor lugar, mas Deus te plantou ali, será que não é para fazer diferença? Será que não é para transformar esse lugar, que não era o melhor lugar, em um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de abundância, um lugar melhor? Então, em vez de falar coisas ruins desse lugar, transforme esse lugar. Essa é a excelência. Segundo princípio é a reputação ou credibilidade. Provérbios 22:1. Provérbios 22:1 diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Olha como é precioso o bom nome. A reputação. A reputação é mais valiosa do que o dinheiro. É mais valiosa do que as riquezas. Porque ela pode te colocar em lugares de destaque, em lugares de honra. E aí eu te pergunto, a sua palavra vale alguma coisa? Quando você promete alguma coisa, quando você combina alguma coisa, quando você faz um trato com alguém, as pessoas consideram que a sua palavra vale? Não, fulano, se ele falou, pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for, alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai fazer. Criança é assim, né? Criança acredita, né, nas palavras, né, da gente, nas palavras dos pais. Não, meu pai falou, até que a gente quebre isso na criança. Mas o certo é a criança crescer crendo, acreditando, porque isso também reflete no relacionamento dela com Deus. Então, um adendozinho que não tem a ver com a palavra de hoje, mas que é muito importante para pais, futuros pais a curto prazo e a longo prazo. Você e o seu comportamento vão refletir um relacionamento de Deus na vida dos seus filhos. Tanto pai quanto mãe. E isso é extremamente sério. Porque se você, como figura paterna, for uma figura falha, ela vai enxergar Deus como uma figura falha. Se você, como uma figura paterna ou materna, for uma figura austera, agressiva, punitiva apenas, sem amor, é assim que ele vai enxergar o amor de Deus. Então, busque no Senhor. Porque também, se ele vê em você a ausência de disciplina, é assim que ele vai ver o Senhor.
com a sem vergonha de um filho que não acredita na disciplina. Então, aprenda, peça ao Senhor sabedoria, porque a forma como nós nos portamos como pais vai refletir diretamente a forma como nossos filhos verão o relacionamento deles com o Senhor, como eles vão ver o próprio Deus. Então, voltando à credibilidade, à reputação, como é que você é conhecido? Né? No seu emprego, na faculdade, na vizinhança, né? O que você combina, o que você trata, a palavra que você empenha, aquilo que você pega emprestado. Peguei emprestado. Graças a Deus aqui a gente não tem esse problema, né? Quantas vezes eu já perdi livros assim tão abençoados que eu não vejo mais, né? Alguns eu consegui recuperar, consegui encontrar, né? Tem alguns livros que param de editar, mas quando você pegar alguma coisa emprestado, olha, eu vou precisar demorar mais um pouquinho com isso. Avisa a pessoa, né? Olha, tá comigo, tá? Mesma coisa, dinheiro, né? É um negócio delicadíssimo, que às vezes você pode perder até amizade por causa disso, né? Olha, tá difícil aqui, mas segura só mais um pouquinho, mantenha, dê um feedback. Em circunstâncias diferentes, difíceis, podem acontecer, inusitadas, assim como também em nossos compromissos, que não é sempre, né? Pastor, eu empenho a palavra, mas às vezes acontece, às vezes. O problema é quando a pessoa é sempre reincidente, né? Você não pode confiar naquilo que ela está tratando com você, porque não é um caso que acontece esporadicamente, né? É sempre. Então, a pessoa é da pessoa. Então, se você é assim, reveja seus valores, reveja suas atitudes, reveja suas prioridades. Se precisar falar, olha, não vai dar. Eu não sei se eu tenho tempo, não sei se eu vou ter prazo, vou ter um compromisso no dia. O não é bem melhor do que o sim, que não é completo, que não é cumprido. Diga não. Aprenda a falar não. É mais honesto, é muito melhor. E quando você falar um sim, a pessoa vai saber. Pode deixar que ela vai fazer. Foi fulano que falou? Fica tranquilo, descansa, que vai acontecer. Ele vai te entregar no prazo, ele vai fazer o serviço, ele vai estar lá no dia que marcou com você. Tá tudo certo. A palavra do cristão tem que ser: se sim, é sim. E se não, é não. E essa semana eu estava assistindo uma aula sobre cenário econômico e o professor da área de cenário econômico estava dando um exemplo sobre economia dos países, e ele deu um exemplo sobre o Japão, que o PIB do Japão é menor do que o seu gasto, a sua dívida pública. Muito maior, essa diferença é muito maior do que a do Brasil. O Brasil não tem um déficit tão grande entre o PIB e a dívida pública como o Japão tem. Aí você fica assim, então por que a nossa economia não é pelo menos perto da do Japão? Porque o Japão tem uma coisa que nós não temos, por causa da instabilidade política e econômica que nós temos, que é credibilidade diante de investimentos estrangeiros. O Japão tem alta credibilidade. Ele nunca deu calote. E nunca faliu com dinheiro estrangeiro, empresas japonesas. Já o Brasil, quando a gente acompanha os noticiários e pensa assim, o risco Brasil diminuiu mais um pouquinho. Ufa, será que vem um pouquinho mais de investimento estrangeiro para o Brasil? Aí você fica pensando assim, eu não entendo muito de economia não, tá, gente? Por isso que eu estava assistindo a aula, que está inserida lá num contexto de uma pós que eu estou fazendo. Mas... E você pensa assim, o que eu tenho com isso? Investimento melhora a economia do nosso país. Atinge diretamente os brasileiros, porque aumenta recursos, que aumenta capital, que aumenta emprego, que aumenta o dinheiro circulante e assim por diante. É uma onda que vai uma coisa impactando a outra. Então você fica imaginando, quer dizer que no Japão se aplica isso que Provérbios 22:1 estava falando, que o bom nome é melhor do que o dinheiro. Sim. A economia do Japão vive Provérbios 2:1, que a credibilidade que ele tem rende
um tipo de vantagem financeira, vantagem econômica frente a outros países, porque ele tem alta credibilidade. Ele tem uma boa reputação. Então, queridos, reputação a gente pode construir. Dá uma olhada, faz uma introspecção na sua reputação, em como você tem usado a palavra que você tem lançado, como você tem cumprido os acordos que você tem feito. E tenha uma excelente reputação, porque as pessoas estão olhando. Quando você for fazer, de repente for chamado para o emprego, ou for chamado para ser sócio em algum lugar, você acha que a pessoa vai buscar um sócio que não tem palavra? Que não cumpre? Não vai. Quantas vezes eu participando de igreja, e hoje eu peço perdão a vocês, a gente começou um pouquinho depois do horário, mas a gente marcava o culto tipo 7 horas, não, 6h30, para começar 7. Porque as pessoas só iam chegar às 7 mesmo. Mas o seu compromisso é com quem? O culto é para quem? É para o Senhor. Então, o seu compromisso é com Ele. 6h30, Ele já está lá. Aguardando ansiosamente você. Prestar culto a Ele. Então, se eu tenho um culto marcado para 6h30, eu não vou começar ele 7 horas. Porque pessoas chegam atrasadas. Na hora que ela chegar, ela entra e cultua. Mas eu preciso manter a minha palavra. Mas é uma cultura não vou nem dizer só do carioca, não. Não é uma cultura brasileira? O atraso? É uma cultura brasileira. Mas a gente tem aprendido que a nossa cultura é do céu. Nós não temos que reagir à cultura deste mundo. Amém? Então vamos ao terceiro princípio. O terceiro princípio é bacana. Terceiro... Falar longe do microfone não sai. Terceiro princípio são conselhos. É a tal da mentoria, tanto falada hoje, né? Vamos lá ver em Provérbios 15, 22. Conselhos são coisas preciosas. E a Bíblia fala sobre buscar conselhos dos sábios, dos anciãos, de pessoas que tenham algo para nos oferecer. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselhos. Na multidão dos conselhos, a sabedoria, tem um outro versículo de Provérbios que fala. Mas você vai buscar conselhos com quem? Esse é o X da questão. Às vezes a gente busca conselhos. Mas sejamos francos conosco mesmo. Quando você busca conselhos com alguém direcionado por você, no sentido de ser um igual, um colega, alguém que não tenha tanta experiência, você está querendo ouvir aquilo que você quer, não aquilo que realmente é necessário ouvir. Não é? Mas quando você quer realmente, não, eu quero saber o que fazer. Eu quero o caminho das pedras. Eu vou entrar num negócio, eu vou empreender uma coisa, e eu quero saber como fazer. Para quem que eu vou perguntar? Para alguém que já tem experiência no ramo, para alguém que já passou por aquilo ali, para alguém que já produziu, para alguém que já cresceu, para alguém que tenha experiência para contar, para alguém que não está estagnado no lugar. E principalmente para quem tem prática naquilo, não é teórico. Hoje em dia a gente é cercado de muitos teóricos. A gente dá um clique no YouTube, a gente pode saber sobre qualquer assunto. E aí a gente vira um teórico sobre aquilo. E às vezes sai até ensinando as pessoas sobre aquilo. Não, você faz assim, assim, assado. Você já fez? Não, mas eu vi um blog, um canal, alguém falando. E você não sabe nem se esse alguém testou para sair falando também. Então, busque conselhos em quem já é experimentado nisso. Essa, inclusive, é a máxima do coaching, né? A mentoria.
A mentoria do coach é baseado nisso. Você observa alguém que já venceu naquilo ali. Pega ali um nadador. Qual o melhor nadador da atualidade? O que ele faz? O que ele come? Quantas horas ele malha por dia? Quantas horas ele está na piscina por dia? Quais são os exercícios que ele faz para o fôlego? Né? E que tipo de regime alimentar ele tem? Você vai ver tudo que ele faz, para aprender tudo que ele fez para poder conquistar aquilo. É o caminho do sucesso. E às vezes você vai precisar despreender recurso financeiro e tempo para ter uma boa mentoria. Ah, não, isso dá trabalho. Buscar alguém, ter que ficar escutando alguém falar, porque muita gente não se dobra para escutar. Acha que sabe, mas não sabe. Aí o conselho não é buscado e os planos fracassam. Um exemplo clássico disso na Bíblia é o caso de Roboão, filho de Salomão. Quando ele assumiu o reinado, né, as pessoas vieram atrás dele. Se você depois quiser dar uma olhadinha, está lá em 1 Reis 12. Essa história. Ele assumiu o reinado e o povo veio. Olha, Roboão, seu pai, né, colocava impostos muito pesados sobre nós. Alivia um pouco a carga. E aí Roboão foi buscar conselhos onde deveria realmente, entre os homens do palácio, entre os sábios, entre, né, os conselheiros do rei. E aí os conselheiros, realmente, seu pai aumentou muito, os gastos públicos do rei eram muito grandes. Imagina, né? Tantas mulheres para sustentar, mas enfim. Aí ele, vou pensar. E aí o que ele fez em seguida? Foi lá com os coleguinhas dele da Curriola. A rapaziada, como disse o Paulino. E aí, gente, o que eu faço? Ih, deixa de ser frouxo. Não, pesa a mão sobre ele. Não alivia, não. Exatamente. E aí, o que o Roboão fez? Escutou os amigos. O povo que sabia tudo, né? O que aconteceu? Reino do Norte, Reino do Sul, reino dividido. Tá aí, obrigada, Roboão. A consequência foi desastrosa, porque ele escutou os conselhos errados. Então, queridos, é importante, sim, buscarmos conselhos. Mas busque conselhos em quem tem sabedoria para te auxiliar. Se for conselhos que envolvam relacionamento conjugal, que envolvam a sua vida espiritual, que envolvam decisões importantes da sua vida, busque alguém com a sabedoria do Senhor, busque alguém com o Espírito de Deus para te auxiliar nisso. Porque o Senhor capacita homens e mulheres para abençoar, para ajudar, para nortear. E acima de tudo, vai escutar o Espírito Santo. Que Ele é o árbitro, né? Ele é o melhor. É Ele quem sonda os nossos corações e sabe o que é melhor. Então, escutou ali o conselho? Vai para o joelho. Senhor, eu tenho esse conselho. Veio da parte do Senhor. Testifica no meu coração. Traz paz. Então, avança, meu querido. Vai e você vai prosperar, vai progredir, vai avançar. E os dois últimos princípios, o quarto e o quinto, eu acredito que sejam os mais... que ofereçam mais resistência. Porque o primeiro, mexe com o orgulho, que é a pessoa ser repreensível. E o que é isso? Aceitar correção, aceitar repreensão. Provérbios 12, 1. É tão interessante esse princípio que eu separei dois textos. Provérbios 12, 1. E esse seria interessante você até anotar em outro lugar, botar assim, em algum lugar que você olha de vez em quando, anota na agenda do celular. Primeiro, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando ele está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Ser corrigido não é agradável. Não é gostoso ser corrigido. Mas é necessário ser corrigido. Porque se a gente está errado, a gente precisa mudar. E Provérbios 15, 31 e 32 diz: aquele que aceita a repreensão justa andará
na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção ficará mais sábio. E sabe, às vezes você pode estar sendo chamado a atenção, sendo repreendido, seja por pai, por mãe, por chefe, por líder, por professor, não importa quem que está sobre você, né, em autoridade. Até pelo marido. Até pelo marido. Que nós, como mulheres submissas, estamos debaixo de uma missão que Deus nos confiou, né? Confiou ao nosso esposo a missão. E nós precisamos estar atentas, às vezes, à correção que o nosso marido faz a nosso respeito. A gente tem que ficar escutando sempre calada, né? Subserviente? Não. Subserviência é diferente de submissão. Você pode argumentar, você pode conversar, ele pode explicar para você os pontos, os prós e os contras, mas conversar é diferente de justificar. Quando você for pontuada ou pontuado em algum lugar, corrigido, não ponha a culpa em terceiros. Não ponha a culpa na economia, na pandemia, na chuva, no vento, no calor. Assuma a responsabilidade. Eu errei. E eu preciso de ajuda para melhorar. Obrigado por me alertar. Eu realmente preciso mudar. Não é tão melhor? É libertador. E isso vai fazer com que você cresça. Na iniciativa privada, quando você é pontuado em alguma coisa, ele tem o poder, seu chefe, né, o administrador, o dono, seja lá quem for que está sobre você, ele tem poder para te demitir. Principalmente se você falar a coisa errada. Olha, você tem chegado muito atrasado, você tem faltado muito com seus compromissos, ou você... Enfim, ele coloca lá, pontua. Ah, mas é porque está acontecendo isso comigo, e as conjecturas da minha família, e meu pai morreu, minha avó tá assim, minha esposa me traiu. Sei lá, vai falando tanta coisa que não é relevante para o seu chefe. Sabe aquela coisa de explica, mas não justifica? Você está colocando em outras circunstâncias e em outras pessoas a justificativa do erro que é seu. Então, quando você for pontuado, não justifica não. Simplesmente aceita a correção, aceita a repreensão e melhore, conserte. E interessante que o versículo 31 de Provérbios 15 fala: aquele que aceita a repreensão justa. Pode haver repreensão injusta? Claro que pode. Da mesma forma que nós somos falhos em agir, né, existem também gestores falhos, né, cônjuges falhos, professores falhos. A falha é humana. É uma característica do ser humano. E aí você vai depois ponderar, olhar, analisar. Poxa, mas realmente... Não era nem o meu turno, não estava nem lá. Como poderia ter sido, né, minha responsabilidade? Eu fiz o que deveria ter sido feito, né? A cadeia, né, que aconteceu depois, né, os eventos que se sucederam após isso é que geraram todo esse transtorno, mas o que eu podia fazer eu fiz e fique em paz, tranquilo. Quem está vendo tudo isso? O Senhor. Então, se você está sendo diligente, fazendo o seu melhor, né? Está procurando ter um respaldo, né? Ter a palavra. Você tem uma credibilidade. Não é uma acusação injusta que vai tirar você do lugar de honra. Então, descansa, relaxa e continue crescendo. Então, aqui, não justifique seus erros, assume a responsabilidade, não culpe terceiros, né? Se você agir assim, dessa forma, você vai continuar estagnado e não vai sair do lugar, não avança, não cresce e não prospera. Porque quando a gente é repreendido, por mais que doa, né, a gente cresce. E a repreensão é para os fortes. Então, sejamos fortes, porque o Senhor nos fez assim, fortes. E por último, que também é...
causa uma resistência em nós. O primeiro, né, mexe com o nosso orgulho, e o segundo, esse último, mexe com o bolso, que é o princípio da generosidade. Para o princípio da generosidade, eu separei 2 Coríntios 9. Esse eu gostaria que você abrisse. 2 Coríntios 9 é um texto um pouquinho mais comprido, porque vai do 9 até o versículo 14, quase o final do capítulo. Diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a você todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. E por isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Ou seja, você dá, você abençoa e você faz com que as pessoas que são abençoadas ainda façam orações ao Senhor, né? Subam as orações de agradecimento a Ele. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Essa tradução foi a NTLH, né? Nova linguagem de hoje. A generosidade, queridos, ela move o coração de Deus. Ela move o coração de Deus. Quando eu estava escrevendo sobre isso, eu lembrei de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, mas que era justo, que era temente a Deus. Mas, se vocês lembrarem, nessa época, Cristo não era pregado aos gentios. Tanto que Pedro, quando foi lá, ele teve que se explicar. Olha, eu mal falei, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Quase que dizendo assim, eu não tive nem culpa. Eu fui lá, porque Deus mandou eu ir lá. Ele recebeu uma visão, foi lá. E quando chegou lá, ele só falou sobre o Espírito Santo, falou sobre Deus, falou sobre Jesus, o Jesus crucificado. E eles já estavam ali cultuando. Cornélio já tinha uma pequena igreja. E qual é a visão que Cornélio teve? O que o anjo falou para ele? As suas orações e a oferta, a ajuda que você dá aos necessitados, subiram. Chegaram como oferta diante de Deus, e Deus se agradou dela. Eu sei que a gente vive numa época e num contexto em que existem muitos aproveitadores. Muitas pessoas que não trabalham por opção, por tranquilidade, porque é melhor pedir, porque é melhor esmolar, porque, enfim, por diversos motivos. Às vezes você vê crianças, né? Você tem lá um adulto por perto, ao longe, você não sabe se é pai, se é o que é, mas você vê ali as crianças no sinal pedindo dinheiro, você fica compelido a dar, né? Mas aí você olha, ele está dando, ele vai ter que dar para lá. Às vezes não é nem para sustentar aquela criança. Então tem essa realidade? Tem. E às vezes a realidade cruel de pessoas aproveitadoras, oportunistas, fecham o nosso coração. Mas eu queria pedir a vocês que vocês busquem ser, em mais esse aspecto, direcionados pela voz do Espírito Santo. Porque se a gente for generalizar, a gente vai ficar com o nosso coração petrificado e vai deixar de ter compaixão por aquelas pessoas que realmente necessitam. E como diariamente a gente passa por pessoas que realmente necessitam. Às vezes, você fica resistente em dar um valor financeiro, moeda,
né? Aí você compra um mantimento, né? É difícil você hoje em dia ir ao mercado e não ter alguém, seja na boca do caixa, seja no carro, né? Pedindo dinheiro. Mas você já está ali. Então, de repente, dá alguma coisa que você comprou. Enfim. Seja sensível à voz do Espírito, para que você não se torne resistente e não perca oportunidades de ser generoso. Encare cada oportunidade de expressar generosidade como uma oportunidade de ser abençoado. Porque se o próprio Jesus falou, quando você vestiu, quando você, né, deu alimento, quando você deu um copo de água a um desses pequeninos, você fez a mim. Então, quando a gente faz a pessoas que realmente se necessitam, a gente está fazendo para o Senhor. E eu tenho certeza absoluta que aqui ninguém quer negar algo para o Senhor. Não é verdade? Então, sejamos generosos. O Senhor tocou no seu coração? Deixa o bolso convertido. Como eu disse aqui, o nosso foco não é a prosperidade. Isso vai nos seguir. Isso não é o mais importante. Isso é recurso. O nosso crescimento, o nosso sucesso, isso tudo vai redundar, e é isso que Coríntios fala aqui. Vai redundar em bênção para que você abençoe. É semente para você ter, plantar, né? Nascer, produzir, para você abençoar. E isso é maravilhoso. Amém? Bom, chegamos num momento muito especial da noite, que é a Santa Ceia.